Uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa Espírita Jesus de Nazaré, essa casa de Jesus que a todos nós acolhe com muito carinho, através dessa espiritualidade bondosa que aqui está trabalhando, que já dispensa a cada um de nós tudo aquilo de que mais nós precisamos. Como é bom a gente poder chegar aqui, depois de mais um dia de luta na vida física, no enfrentamento de todos os nossos obstáculos, desafios, mais um dia de trabalho. Que bom podermos chegar aqui e ter esse momento de reflexão, de agradecimento por tudo que temos recebido. Pelo dom da vida, pela reencarnação, pelas oportunidades de trabalho, de estudo, pelas oportunidades de nós conhecermos melhor o nosso mestre, nosso amigo de todas as horas, Jesus. Então, que bom que a gente consegue chegar aqui e dar essa paradinha, fazer essa reflexão, essa introspecção interior, e já vai recebendo toda essa luz e energias que a gente já está recebendo desde o momento que adentra nessa casa espírita. Então, por isso que a gente acaba sempre se sentindo, assim, invariavelmente melhor quando sai daqui do que quando aqui chegou. Então, vamos aproveitar esse momento, todos nós unidos em pensamento, elevando nosso pensamento a Deus e Jesus, com muita fé, muita confiança, sabendo que o Pai e o Mestre estão sempre ao nosso lado em todos os momentos. Nós queremos agradecer por tudo isso, por podermos estar aqui, reencarnados nesse momento, vivenciando as experiências que nós precisamos para a nossa evolução, nosso aprendizado, e é para podermos assim nos melhorar enquanto seres humanos e espíritos, através de tudo isso que nós recebemos, através da proteção de Jesus e nossos espíritos protetores. Então nós agradecemos por tudo isso, que nós possamos nesse momento fazer a nossa reflexão e agradecimento por tudo que recebemos, tendo a certeza que tudo isso é o que nós precisamos para nós melhorarmos, evoluirmos, nos tornarmos cada vez mais espíritos melhores, buscando então um dia alcançar a nossa angelitude. Então nós agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, que é nosso guia, nosso exemplo, e à espiritualidade amiga aqui presente, por podermos estar aqui. E assim, nós pedimos que essas bênçãos de paz, luz e proteção nos acompanhem hoje e sempre. Que assim seja. Bem, o tema de hoje, escolhido para a noite de hoje, é o conhecimento de si mesmo. O autoconhecimento, é um dos temas mais importantes que existem dentro da nossa doutrina, assim como é o da reforma íntima, a reforma moral. Aliás, os dois andam juntos, não tem como separar os dois. Autoconhecimento e reforma moral. Tão importante é esse assunto que depois nós vamos ler uma citação de Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, em que ele coloca que o autoconhecimento é a chave do progresso moral do ser humano. Que se a gente não conseguir fazer esse autoconhecimento, promovermos o conhecimento de nós mesmos, nós não conseguiremos progredir moralmente. Antes de tudo, é importante nós nos situarmos, contextualizar quem nós somos. Quem nós somos? Nós somos esse corpo só que está aqui, material, que vai viver só nessa existência, nesse momento. A gente sabe que não. Nós não somos esse corpo material, nós somos um espírito que está habitando esse corpo temporariamente.
uma veste que nós estamos usando para nós cumprirmos as nossas tarefas, a nossa missão nessa reencarnação. Então, nós somos espíritos imortais, que estamos reencarnados nesse corpo. Provavelmente, quando desencarnarmos, vamos voltar para o plano espiritual, que é a nossa casa, para nós continuarmos a nossa caminhada e reencarnaremos em outro momento. A Terra é o nosso planeta escola, não é nossa casa. Nossa casa é no plano espiritual. Nós estamos aqui na escola, cumprindo um ciclo da nossa vida enquanto espírito imortal, que é a nossa reencarnação nesse momento. Então, entendendo isso, a gente se situa no quem nós somos. Um espírito que está reencarnado, espírito imortal, que vem de outras encarnações e está aqui porque tem questões ainda a melhorar, a resgatar, erros, desacertos do passado, questões que nós precisamos melhorar nesse momento. Nós somos espíritos, todos nós, espíritos em evolução. Por isso que nós estamos aqui. Se a gente já fosse um espírito perfeito, que já chegado na angelitude, nós não estaríamos mais aqui, não precisaríamos estar reencarnados num planeta de provas e expiações a caminho da regeneração, ainda bem, que é o nosso planeta Terra. Então, sabendo disso, nós sabemos que nós estamos aqui para a nossa evolução, dentro e submetidos a uma lei de causa e efeito, que diz que nós temos o nosso livre-arbítrio, mas o nosso livre-arbítrio permite que nós façamos escolhas, e as nossas escolhas acionam a lei de causa e efeito. Boas escolhas, bons retornos. Más escolhas, maus retornos, maus resultados para nós. Toda vez que nós nos afastamos com as nossas escolhas das leis de Deus, as leis divinas, nós fatalmente colheremos sob forma de dor e de sofrimento. Por isso que, não raro, todos nós temos as nossas dores, o nosso sofrimento, nossas dificuldades. Quem de nós não tem dificuldades, às vezes, na questão em relações dos seus familiares, do seu trabalho, dificuldades financeiras, doenças, tudo aquilo que nos incomoda, são questões que nós estamos, de alguma forma, aqui para resgatar e melhorar. Então, tendo esse entendimento que nós somos espíritos, então a gente vai agora entrar no nosso tema. Nós sabemos que a gente sempre se perguntou, né? Pelo menos eu, em algum momento. Qual é o sentido da vida? Para que nós estamos aqui, né? O que a gente está fazendo aqui? Por que eu sou assim, que eu tenho a determinada família que eu tenho o corpo físico que eu tenho, o trabalho que eu tenho, minha profissão, minhas dificuldades, meus medos e seguranças, mas também as minhas virtudes. Por que eu sou assim? Porque eu sou um espírito que está aqui para evoluir, para melhorar. Então, o sentido da vida, se a gente pudesse responder essa pergunta numa citação, numa frase, em 2 palavras, o grande sentido da vida enquanto espíritos é nós fazermos a nossa reforma moral. Por isso que se fala tanto em reforma moral, reforma íntima no espiritismo, que é o objetivo pelo qual nós estamos aqui. Nós estamos aqui para nos reformarmos, para melhorarmos, através da nossa reforma moral, que nada mais é de que nós trabalharmos aquelas nossas questões negativas que ainda temos e trocar por outras mais positivas. A gente consegue às vezes de todo, às vezes em parte. Se não conseguir nessa, vai voltar em outras encarnações. Então, o grande objetivo da nossa vida, enquanto espíritos encarnados, tendo essa visão do espírito, é nós fazermos nossa reforma moral. Só que para a gente fazer a nossa reforma moral, o que a gente precisa? Precisa o conhecimento de si mesmo. Nós precisamos, então, fazer uma análise sincera, honesta, de como nós somos, das nossas atitudes, das nossas palavras, dos nossos pensamentos, e ver o que a gente está fazendo e o que pode ser melhorado. Santo Agostinho nos traz, questão 919 do Livro dos Espíritos. Aliás, Santo Agostinho,
ele é um dos espíritos responsáveis pela codificação. Ele auxiliou diretamente na elaboração dos livros da codificação, junto com outros espíritos. Então, é um espírito luminar que veio nos trazer tanta coisa para a gente analisar e nos ajudar. Então, eu vou ler para vocês aqui o que ele fala sobre autoconhecimento, que aqui está escrito conhecimento de si mesmo. Talvez muitos já tenham ouvido essa citação em outras palestras. Muita gente fala da questão 919, que é respondida por Santo Agostinho. Então, Kardec interroga: qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal. E ele responde, Santo Agostinho: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Que foi lá na época lá do Sócrates e Platão, né? Os gregos usavam essa máxima, esse aforismo que eles chamam, né? Aí Kardec diz assim: compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Então, Kardec diz: como é que a gente pode fazer isso, que é tão difícil, né? Porque é difícil a gente se analisar, mas a gente costuma analisar facilmente os outros, né? Julgar as atitudes dos outros, né? Fazer juízo de valor. Mas quando é com a gente é mais difícil, né? A gente reconhecer os nossos erros e dificuldades. Então ele responde assim, Santo Agostinho: fazei o que eu fazia da minha vida na terra. Ao fim da jornada, do dia, eu interrogava a minha consciência. Passava em revista o que fizera. E me perguntava se não faltara algum dever, se ninguém tinha nada a lamentar de mim. Foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia de reformar em mim. Foi assim que cada noite fez com que eu lembrasse de todas as jornadas e perguntasse o que fiz de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao anjo guardião para me esclarecer. Adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus me assistiria. Questionai, portanto, e perguntai o que fizestes e com qual objetivo agistes em tal circunstância. O que eu fiz e com qual objetivo naquela situação. Se fizesse alguma coisa que censurais em outrem, quer dizer, se eu fiz alguma coisa que em outra eu ia achar errado, é sinal que eu fiz uma coisa errada também. E não só achar que o outro fez errado. Então, se eu vi que ele fizesse alguma coisa ali que eu achei, não, isso está errado. Mas se eu fiz alguma coisa igual, então eu estou errado. Isso que ele quis dizer. Perguntai-vos ainda isso: se aprovesse a Deus me chamar nesse momento, né, que ele desencarnasse, reentrando no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, eu teria o que temer diante de alguém? Então, examinais o que poderíeis ter feito contra Deus, contra vosso próximo e, enfim, contra vós mesmos. As respostas serão um repouso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que é preciso curar. Então, fazer essa análise, essa reflexão, ele fazia no fim do dia. Ele se perguntava para ele: o que eu fiz hoje? Em tal situação eu fiz isso, eu tratei aquela pessoa assim, eu agi desse jeito, eu procedi daquele outro. Então, eu acho que naquela situação eu fui mal, nessa aqui foi mais ou menos. E aí ele procurava se corrigir dessa maneira, fazendo um balanço no fim do dia do que ele tinha feito e que ele pudesse em algum momento analisar e julgar que aquilo tivesse sido uma coisa errada, negativa. Aí ele fala aquela máxima que eu já tinha falado para vocês: o conhecimento de si mesmo, portanto, é a chave do progresso individual. Por que será? Porque se a gente não conseguir fazer essa análise sincera da gente, através do conhecimento de nós mesmos, do autoconhecimento, como que a gente vai se modificar? Se a gente não reconhecer que a gente tem dificuldades. Que nem estamos falando, é fácil a gente apontar para os outros, né? Mas e quando é com a gente? Então, se perguntar, diante daquela ação, isso que eu vou fazer vai trazer felicidade para mim e felicidade para os outros? Ou vai trazer tristeza, vai trazer mágoa para aquela pessoa para a qual eu estou agindo assim? Então, essa análise a gente vai fazendo, e esses momentos que a gente é a todo momento colocado à frente, testado, acontecem no nosso dia a dia. Nós somos colocados a cada momento testando essa questão, para nós aprendermos. Então, todos os momentos que nós temos no nosso dia a dia é para a gente aprender, a gente se aprimorar.
E muitas vezes temos atitudes, palavras e até pensamentos, porque a gente também pode prejudicar os outros em pensamento, porque os pensamentos negativos em relação a uma pessoa, em alguma fato, como uma situação, levam uma energia que pode causar mal para aquela pessoa. Então, até nisso eu tenho que cuidar, até nos pensamentos. Então, tudo que eu fizer vai ter uma consequência, seja minhas palavras, as minhas atitudes e os meus pensamentos. Então, e isso é o nosso aprendizado. Por isso que se diz que nós estamos aqui reencarnados para aprender e evoluir através das nossas experiências. E cada momento a gente está testado a desenvolver, por exemplo, em cada situação, a nossa paciência, né? Para a gente poder suportar aquela situação no dia a dia, na nossa casa, no trânsito, no nosso trabalho. Aquilo está nos testando, por exemplo, naquela situação, nossa paciência, nossa tolerância, e quanto nós conseguimos entender que nós precisamos ter entendimento, ter compaixão sobre aquela pessoa, aquela situação, tudo que nos acontece na nossa vida. Então, isso tudo é o nosso aprendizado, por isso que nós estamos aqui. Mas nós só podemos aprender e evoluir se a gente se conhecer, porque senão, se a gente persiste naquela situação negativa, no erro, a gente não tem como se melhorar. É um processo fácil a nossa reforma moral? Não. É difícil. É um processo do dia a dia, degrau por degrau. E a gente vai ter que ir fazendo um pouquinho por dia. Diante daquela situação, por exemplo, no ambiente de trabalho, uma dificuldade que eu tenho com um colega, com alguém que trabalha junto comigo, eu às vezes não consigo, porque eu acho que ele é uma pessoa que me incomoda, que ele não faz a coisa que tem que fazer, ele deixa o trabalho para os outros, enfim. Mas eu tenho que tentar trabalhar isso em mim para poder ter mais paciência, mais tolerância. Não aceitando a coisa errada que ele faz, mas evitando de julgar, daqui a pouco em algum momento tentando auxiliá-lo com alguma palavra, alguma coisa que possa ajudá-lo a se melhorar. Então esse é o nosso papel. Nós fazermos, através do conhecimento de nós mesmos, melhorar e saber o que nós estamos fazendo que pode prejudicar na nossa caminhada. Então, é um trabalho difícil do dia a dia, e aqueles que nós entramos em contato nas nossas relações, e também não fora delas também, mas muitas vezes aquele que nós consideramos, por exemplo, o nosso inimigo, né? Aquele que não gosta da gente e que fala coisas que a gente não gostaria de ouvir, mas muitas vezes ele está nos mostrando aquilo que nós temos que melhorar. Ele é um espelho para a gente, mostrando aquilo que eu tenho dificuldade, que eu preciso melhorar, que eu preciso resgatar. Então principalmente aqueles que estão ao nosso lado, aqueles com os quais nós temos mais dificuldades, são nossos verdadeiros professores, que estão ali para nos ensinar aquilo que a gente tem que melhorar. E fazendo essa análise todo dia, a todo momento, quando a gente puder, se aquilo que eu fiz é uma coisa que condiz principalmente com Jesus, né, que é o nosso guia, nosso exemplo. E nós temos que ter humildade para reconhecer as nossas dificuldades. Jesus, que trouxe todo esse ensinamento, que é a base da nossa vida, um dos primeiros ensinamentos e mais importantes que ele trouxe foi a humildade. E começou isso desde o momento que ele nasceu. Porque Jesus, o Espírito luminar, que organizou a formação do nosso planeta, junto de outros espíritos, podia ter nascido num reino e ser muito poderoso, ser muito rico, ter muitas propriedades, enfim. Mas ele escolheu nascer aonde? Numa manjedoura. Ele que foi o espírito mais elevado e puro que esteve aqui entre nós, está na questão 625 do Livro dos Espíritos, ele escolheu vir numa manjedoura para nos dar o exemplo da humildade, desde o início. Então nós temos que nos espelhar no Mestre, e em todos os momentos da vida dele, ele sempre foi humilde. E nós termos humildade para reconhecer os nossos erros, nossas dificuldades, que ainda estão muito pintadas com egoísmo, com orgulho, que ainda temos muito arraigado em nós. Por que isso é assim? Porque nós somos espíritos imperfeitos, espíritos em evolução. Então,
trabalhar isso e procurando então a gente fazer essa análise e ir se melhorando, sabendo que nós temos Deus ao nosso lado, temos Jesus, temos nossos anjos da guarda a nos ajudar no nosso dia a dia. Então, a gente tem o entendimento de que nós precisamos fazer essa autoanálise sincera para nos corrigir, buscar os ensinamentos de Jesus, que deve ser sempre o nosso... Por que se diz que ele é nosso guia, nosso exemplo? Porque ele mostrou isso, através do que ele fez, do que ele ensinou. Ele mostrava que era importante ser humilde, ele era humilde. Era importante ser caridoso, ele era caridoso. Era importante ter simplicidade, ele era simples. Andava com veste simples. Tudo que ele falava, ele exemplificava, mostrando que o que nós temos que fazer, o caminho que nós temos que seguir para nos melhorarmos. Então, essa visão da vida do Espírito é muito importante, porque a partir do momento que nós entendemos que nós somos espíritos reencarnados, a reencarnação muda totalmente o nosso ponto de vista. Nós precisamos chegar mais além, transcender simplesmente as questões da nossa vida aqui no planeta, encarnados, da vida material. Que é importante, claro, é importante para nos manter, nos dar o que nós precisamos para cumprir nossas tarefas. A questão material, não é errado a gente ter bens materiais, mas a verdadeira propriedade nossa é aquelas virtudes e qualidades que nós vamos levar quando nós sairmos daqui, voltarmos para o plano espiritual. O resto fica tudo aqui. Então, ter pouco menos dessa inquietação, essa busca desenfreada pela questão material e pensar mais no nosso espírito, nas nossas questões, das nossas virtudes, que é aquilo que nós precisamos melhorar e buscar através do autoconhecimento. Nós sabemos que nós vivemos num mundo difícil e a vida para todos, encarnada, ela é cheia de percalços, de dificuldades, de dores, de todo tipo, mas que nós estamos aqui para isso, para aprender e nos melhorar. Então, buscar aquela fé que nós temos dentro de nós, a centelha divina do Pai, que está dentro de todos nós. Por isso que nós somos co-criadores do universo junto com o nosso Pai. Todos nós temos nossa importância dentro desse concerto, cada um independente do que faz, do que é, da sua condição social, do seu trabalho. Ele é importante para nós cumprirmos, cada um a sua missão, melhorando esse planeta. É a missão que Jesus planejou para a humanidade. Melhorar nosso planeta, que a gente às vezes pensa que não está progredindo, né? Mas está. Se for analisar de como era tempos atrás, mesmo com toda a dificuldade que nós temos, ainda podemos dizer que hoje existe mais movimentos, né? A Regina mostrou de solidariedade, né? De ajuda, da prática do bem, porque nós temos então que, cada um cumprindo a sua missão, as suas tarefas, lembrar que nós estamos aqui para nos melhorar através da nossa reforma moral, buscando o autoconhecimento, fazendo a prática do bem e a caridade para todos aqueles que nós possamos fazer. Então, essa é a nossa missão, é a gente nos melhorar, evoluir, nos reformarmos moralmente, mas para fazer isso só se a gente buscar o conhecimento de si mesmo. É difícil, é uma coisa que a gente tem que pensar bem, tem que ser sincero com a gente mesmo, e essa modificação que nós precisamos é nossa, íntima, interna, nossa, por isso que chama também reforma íntima, porque é eu que tenho que melhorar. Porque não adianta ficar olhando, porque aquele não fez, o outro não fez e é errado. Não apontar, a gente tem que primeiro a gente se melhorar, para poder depois, em se melhorando, adquirindo as virtudes da paciência, da tolerância, da bondade, da caridade, poder entender melhor esse mundo que nós vivemos. Então, para finalizar, eu queria ler uma mensagem do Momento Espírita, lembrando que o Pai, que Deus, está sempre junto conosco, sempre ao nosso lado, para a gente nunca esquecer disso. Quando nós tivermos nossas dificuldades, para buscar a análise dos nossos defeitos, né, daquilo que nós precisamos corrigir, Deus está sempre do nosso lado, e Jesus também,
através dos seus ensinamentos. Então, nunca vamos esquecer que Deus e Jesus sempre estão do nosso lado. Todos nós temos nossas dores, né? Nossas dificuldades. E quantas pessoas têm dores atrozes, muito grandes, de todos os tipos, que a gente tem que buscar, então, através da nossa prece, do nosso pensamento positivo, sempre buscar, então, a nossa própria melhora, e assim nós vamos estar melhorando também o mundo em que nós vivemos. Não existe maneira de melhorar o mundo se as pessoas não melhorarem, cada um individualmente. Então a mensagem diz assim: Deus não desiste. Você já se deu conta de que Deus nunca desiste? Se ainda não havia percebido, observe o mundo ao seu redor. Se você amanhece triste, Deus lhe oferece o canto dos pássaros, antes mesmo do amanhecer, pois seu canto sonoro se faz ouvir quando a noite ainda não se despediu por completo. Deus nunca desiste. Se você ainda não havia percebido essa realidade, comece a olhar ao seu redor. Há muitos motivos para você acreditar que o Criador está sempre fazendo o máximo para que você perceba o seu empenho. Só no dia de hoje, quantas amostras da ação de Deus não se podem contemplar? Se para você o dia parece inútil, as situações sem graça e os problemas sem possibilidade de solução, pare e observe melhor. Você notará uma árvore oferecendo sombra, uma flor ofertando perfume, um pássaro cantando para você, uma borboleta o convidando a bailar. Porque Deus nunca desiste. Ainda que no dia de hoje você não tenha nenhuma conquista significante, que a tristeza lhe ronde as horas, que a alegria lhe pareça distante e a esperança esteja de férias, Deus não desiste. Quando hoje partir e nada mais restar de suas horas, Deus lhe acenará com um novo dia, e novas oportunidades surgirão para que você dê mais um passo na direção da felicidade efetiva. E se Deus não desiste, é porque Ele ama cada filho seu. E se assim é, por que você, que é herdeiro desse Pai amoroso e bom, irá desistir? Pense nisso e observe os acenos divinos em cada convite da vida para que você jamais deixe de caminhar na direção da luz. Porque Deus nunca desiste. Então, com essa mensagem, nós encerramos a nossa exposição e vamos então partir agora para o passe final, o nosso irmão se posicionando. Então vamos elevar novamente nosso pensamento a Deus, nosso Pai amoroso e bom, a Jesus, nosso amigo de todas as horas, agradecendo pela essa oportunidade de estar aqui, por podermos, por breves momentos, estar aqui concentrados, recebendo todas as dádivas, todas as bênçãos e toda a luz que emana nesse ambiente. Com certeza, todos foram atendidos nas suas necessidades e tudo aquilo que mais precisam. Nós queremos nesse momento, então, estamos unidos em pensamento, intenções, direcionar essas energias para o lar de cada um que aqui está, para seus locais de trabalho, para que ali reine sempre paz, luz e harmonia. Nós queremos também direcionar essas bênçãos para todos os doentes, do corpo físico, do espírito, nos hospitais, casas de repouso, orfanatos, que possam receber essas luzes nesse momento e também em todos aqueles para os quais nos direcionarmos o nosso pensamento nesse momento, na certeza que estão recebendo essas dádivas que vêm do Pai. Então, agradecidos por tudo isso, tendo a certeza de que Deus e Jesus estão sempre conosco e nunca desistem de nós, de nos ajudar, de reforçar nossa fé e nossa confiança e esperança no futuro,
em dias melhores, em dias onde reine mais harmonia, paz e principalmente o amor de Jesus, o amor que Ele nos ensinou. E assim agradecidos por esses momentos, podermos estar juntos, nós agradecemos e pedimos que essas bênçãos de paz, luz e proteção acompanhem a todos hoje e sempre. Que assim seja.